Você já imaginou como alguma das maiores descobertas arqueológicas da história revelar os segredos perdidos e mudar a nossa compreensão do passado? No vídeo de hoje, veremos 5 descobertas arqueológicas que mudaram a história e nos ajudaram a desvendar os mistérios das antigas civilizações. De relíquias antigas a cidades perdidas, cada uma dessas descobertas trouxe à tona uma parte crucial da história. Curioso? Então fique com a gente até o final, pois essas descobertas vão mudar a maneira como vemos o mundo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas aventuras. Agora, sem mais delongas, vamos às 5 descobertas arqueológicas que mudaram a história. Eu sou Maneco e você está no canal Descobertas Surpreendentes. No ano de 1799, em meio à campanha militar de Napoleão no Egito, um grupo de soldados franceses, ao escavar para fortalecer uma base perto da cidade de Roseta, tropeçam em algo que mudaria para sempre o estudo das civilizações antigas. Essa relíquia se tornaria a chave para decifrar um dos maiores mistérios da antiguidade, a escrita egípcia. Estamos falando da famosa Pedra de Roseta. Esse fragmento de pedra de basalto negro, com quase 1 metro de altura, possui um texto gravado em 3 diferentes sistemas de escrita: o grego antigo, o demótico e o misterioso hieróglifo egípcio. Naquele momento, ninguém conseguia decifrá-los, e isso impediu o mundo de compreender totalmente a riquíssima história do Egito Antigo. Por séculos, os hieróglifos foram uma linguagem compreensível, mas a Pedra de Roseta mudaria tudo. Foi graças à genialidade do linguista francês Jean-François Champollion que em 1822 conseguiu finalmente decifrá-los, usando a pedra como base de estudo. Champollion, fluente em grego, percebeu que o texto grego era a tradução exata dos hieróglifos e do demótico. Isso permitiu que ele criasse um código para traduzir as inscrições egípcias, abrindo uma janela sem precedentes para a compreensão dessa civilização enigmática. A Pedra de Roseta não é apenas uma descoberta arqueológica, ela é a chave que abriu as portas para o entendimento da história egípcia. Graças a ela, hoje podemos ler os textos sagrados e administrativos de uma das civilizações mais fascinantes do planeta. Sem a Pedra de Roseta, muitos dos tesouros e mistérios do Egito ainda estariam trancados no tempo, aguardando para serem compreendidos. A Pedra de Roseta está em exibição no Museu Britânico desde 1802, um artefato que continua a atrair milhões de visitantes todos os anos, lembrando-nos de como uma simples descoberta pode literalmente reescrever a história. A Pedra de Roseta revelou os segredos da escrita egípcia, como também mudou a maneira como os arqueólogos e historiadores trabalham para decifrar outras civilizações antigas. Foi um dos maiores marcos da história e seu impacto ecoou até os dias de hoje. Essa é só a primeira descoberta, e a cada uma delas você verá como a arqueologia pode mudar tudo o que soubemos sobre a humanidade. No ano de 1974, um grupo de camponeses chineses cavava um poço na província de Shanxi, no nordeste da China. Em meio à terra, eles encontraram fragmentos de uma escultura de argila. Pouco sabiam eles que, ao remover aquele punhado de solo, estavam prestes a revelar um dos maiores e mais impressionantes tesouros arqueológicos da história humana: o Exército de Terracota. Essa incrível descoberta revelou mais de 8.000 soldados, todos esculpidos em terracota, alinhados e prontos para uma batalha eterna. E o mais impressionante, nenhum soldado é igual ao outro. Cada figura tem traços únicos, desde a expressão facial até os detalhes da armadura e penteados. Há generais, arqueiros, cavalos e até carros de guerra, todos guardando o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, que unificou o país em 221 a.C. O exército de terracota foi construído com um único propósito: proteger o imperador na vida após a morte. De acordo com crenças antigas, o imperador precisaria de um exército forte para garantir sua autoridade e segurança no além.
E para alcançar essa imortalidade simbólica, milhares de artesãos dedicaram anos de suas vidas para criar essas esculturas monumentais. Essa descoberta não apenas revelou as grandiosas ambições do imperador Qin Shi Huang, mas também nos deu uma visão extraordinária da cultura, religião e tecnologia da antiga China. O nível de sofisticação artística e de organização para criar um exército dessa magnitude há mais de 2000 anos é de tirar o fôlego. Além disso, a preservação dessas esculturas continua a ser um dos maiores mistérios da arqueologia. Apesar de terem sido desenterrados milhares de soldados, os arqueólogos acreditam que muitas partes do túmulo do imperador ainda não foram reveladas. Há até rumores que o mausoléu central, que permanece fechado, está rodeado por rios de mercúrio líquido, representando um mapa do Império Qin. Cientistas estão cautelosos em abrir essa parte do túmulo, por medo de danificar irreparavelmente os tesouros que ainda podem estar escondidos. Além de ser uma obra-prima da escultura em massa e da arquitetura funerária, ele simboliza o poder e o alcance da primeira dinastia unificada da China, revelando aspectos profundos sobre o regime do imperador Qin Shi Huang. Essa descoberta muda completamente nossa compreensão sobre o desenvolvimento da China antiga, mostrando o nível de organização, tecnologia e crenças espirituais do período. Essa é uma das maiores e mais impressionantes descobertas arqueológicas de todos os tempos. Um exército inteiro enterrado para proteger o imperador na eternidade. Fascinante, não é mesmo? No ano de 1922, foi realizada uma das maiores descobertas que mudou para sempre o curso da arqueologia. Howard Carter, um arqueólogo britânico, ao abrir uma tumba selada por mais de 3.000 anos, se deparou com uma visão inacreditável. Uma tumba intacta de um jovem faraó. Tutankhamon, ou Rei Tut, como é popularmente conhecido, foi um faraó que reinou no Egito por um curto período, durante a 18ª dinastia, no século XIV a.C. Embora tenha morrido jovem, com apenas 19 anos, a descoberta de sua tumba é uma das mais extraordinárias da arqueologia. Ao explorar a tumba, Carter e sua equipe encontraram mais de 5.000 artefatos. Desde carruagens de ouro, joias preciosas, armas ornamentadas até o impressionante sarcófago de ouro maciço, contendo o corpo mumificado do jovem faraó. E é impossível esquecer a icônica máscara de ouro de Tutankhamon, que se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis da história do Antigo Egito. Essa máscara, que pesa mais de 10 kg de ouro puro, foi esculpida com uma delicadeza ímpar, adornada com pedras semi-preciosas como lápis lazuli e turquesa. O olhar calmo e eterno de Tutankhamon nessa máscara parece nos transportar diretamente para o Antigo Egito, para a vida de um faraó, que embora tenha tido um reinado breve, se tornou imortal através de sua tumba e tesouros. Antes da descoberta da tumba de Tutankhamon, muito do que sabíamos do Egito Antigo vinha de tumbas que foram saqueadas ao longo dos séculos. A tumba intacta do Rei Tut ofereceu uma janela inédita para a vida e os costumes funerários de um faraó. Os artefatos e objetos encontrados revelaram detalhes preciosos sobre a cultura, religião e até a tecnologia do Antigo Egito. Além disso, essa descoberta reacendeu o fascínio global pelo Egito Antigo. A egiptomania tomou conta do mundo ocidental nos anos que se seguiram, influenciando desde a moda até a arquitetura. E claro, não podemos esquecer do famoso mito da maldição de Tutankhamon. De acordo com rumores que seguiram, após a descoberta, qualquer um que entrasse na tumba estaria condenado a sofrer uma maldição mortal. Embora muitos dos envolvidos na descoberta tenham morrido anos depois, não há qualquer evidência científica para essa lenda, mas isso só serviu para aumentar o mistério e o fascínio em torno do jovem faraó. A tumba de Tutankhamon era relativamente modesta, se comparada a outras tumbas reais, como a de Ramsés II. Acredita-se que, devido à morte prematura de Tutankhamon, os artesãos não tiveram tempo de construir uma tumba mais grandiosa e elaborada, o que fez que ele fosse sepultado em uma tumba menor.
Ainda assim, o conteúdo encontrado lá foi absolutamente impressionante. Ela nos proporcionou uma visão rara e fascinante do Egito Antigo, oferecendo um vislumbre da vida e morte de um faraó. Além disso, trouxe ao mundo moderno uma nova apreciação pela rica herança cultural do Egito, e mostrou mesmo que um reino tão antigo ainda havia muito para ser descoberto. Tutancâmon pode ter sido um faraó de vida curta, mas sua tumba fez que seu nome e legado fossem eternizados para sempre. A descoberta de seu túmulo repleto de tesouros e mistérios continua a fascinar o mundo até os dias de hoje. Imagine caminhar por uma montanha nas alturas dos Andes peruanos e se deparar com uma cidade inteira oculta entre as nuvens, construída há séculos e preservada como se o tempo tivesse congelado. Esse foi o cenário encontrado pelo explorador americano Hiram Bingham em 1911, quando ele revelou ao mundo uma das maiores maravilhas arqueológicas da humanidade, Machu Picchu. Machu Picchu, muitas vezes chamada de Cidade Perdida dos Incas, é um dos maiores legados do Império Inca, que floresceu na América do Sul antes da chegada dos conquistadores espanhóis. Situada a mais de 2.400 metros de altitude, a cidade foi construída no século XV, no topo de uma cordilheira cercada por vales profundos e montanhas impressionantes. É de tirar o fôlego só de imaginar que uma civilização antiga conseguiu construir uma cidade desse porte em um local tão inacessível. Durante muito tempo, o verdadeiro propósito de Machu Picchu permaneceu em mistério. Alguns especialistas acreditam que ela foi erguida como uma residência de verão para o imperador Inca Pachacuti, enquanto outros defendem a ideia que era um centro religioso e espiritual. De qualquer forma, o isolamento da cidade desempenhava um papel estratégico. Era quase invisível e muito difícil de ser acessada, o que a protegia de invasões. É fascinante pensar que, apesar de sua grandeza, Machu Picchu permaneceu praticamente desconhecida para o mundo até o século XX. O que torna Machu Picchu tão impressionante não é apenas sua localização e o mistério que a cerca, mas também o nível avançado de engenharia inca. A cidade é um exemplo brilhante da arquitetura de pedras dos Incas. Os blocos de pedra usados nas construções foram esculpidos e encaixados de maneira tão precisa que não é possível inserir sequer uma lâmina entre eles. Isso é ainda mais impressionante se considerarmos que os Incas não tinham ferramentas de ferro ou aço, e mesmo assim conseguiram construir estruturas que resistiram a séculos de terremotos, chuvas torrenciais e ventos andinos. Além de suas construções impressionantes, como os templos, casas e terraços agrícolas, Machu Picchu também é famosa por seu sistema de irrigação e abastecimento de água. Os engenheiros incas aproveitaram fontes naturais e criaram canais subterrâneos que forneciam água potável para toda a cidade. Um efeito notável para uma civilização que viveu séculos antes de nós. Os espanhóis nunca descobriram Machu Picchu, o que ajudou a preservá-la. Mesmo após a queda do Império Inca no século XVI, a cidade foi esquecida e coberta pela vegetação. Foi somente em 1911 quando Bingham, guiado por moradores locais, desbravou a selva e revelou ao mundo essa joia arquitetônica. Quando ele chegou no local, grande parte de Machu Picchu estava encoberto por vegetação densa, mas as estruturas estavam incrivelmente preservadas. Hoje, Machu Picchu é um patrimônio mundial da Unesco e uma das novas 7 maravilhas do mundo. Milhões de turistas de todas as partes do planeta visitam suas ruínas para admirar a grandiosidade do Império Inca e sentir o poder espiritual que ainda parece emanar de suas pedras. Contudo, a cidade continua a guardar muitos mistérios. Os arqueólogos ainda estão tentando entender completamente seu propósito original, bem como muitos de seus segredos arquitetônicos. A descoberta de Machu Picchu não só jogou luz sobre o poder e a sofisticação do Império Inca, mas também revitalizou o interesse mundial pelas culturas indígenas da América do Sul. Sua revelação foi uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, colocando a civilização Inca em destaque no cenário global. Machu Picchu é mais do que uma cidade antiga, é um testemunho do engenho humano, da resiliência de uma civilização
e do mistério que ainda paira sobre a história antiga. Quando andamos por suas ruínas, sentimos a presença de um passado grandioso, de um povo que sabia como dominar a natureza e criar algo imortal. Machu Picchu não é apenas uma ruína antiga, é uma ligação direta entre o presente e uma civilização gloriosa que, mesmo séculos após sua queda, ainda nos fascina com sua grandiosidade e mistérios. Imagine abrir uma caverna em uma região remota do deserto e encontrar pergaminhos que datam mais de 2000 anos. Esses documentos antigos, escondidos por milênios, contêm textos bíblicos e escritos que transformariam a compreensão da história e da religião para sempre. Essa foi a descoberta incrível dos manuscritos do Mar Morto, considerada uma das maiores revelações arqueológicas do século XX. Em 1947, pastores beduínos estavam em busca de uma cabra perdida nas cavernas da região de Qumran, perto do Mar Morto, na Cisjordânia. Quando um deles atirou uma pedra dentro de uma caverna, ouviu um som de algo quebrando. Curiosos, eles entraram e encontraram uma série de jarros de barro, contendo rolos de pergaminho, em um estado surpreendentemente preservado. Sem perceber a magnitude da descoberta, os pastores venderam alguns dos manuscritos para comerciantes locais. Apenas mais tarde, arqueólogos e estudiosos reconheceram o verdadeiro valor desses achados. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de quase 1000 textos antigos, escritos principalmente em hebraico, aramaico e grego, que inclui fragmentos de todos os livros da Bíblia hebraica, exceto o livro de Esther, e outros documentos que ajudam a contextualizar o pensamento e a vida da antiga comunidade judaica de Qumran. Estima-se que os textos tenham sido escritos entre o 3º século a.C. e o 1º século depois de Cristo, uma época de grandes transformações políticas e religiosas no mundo antigo. A importância desses manuscritos não pode ser subestimada. Eles são as cópias mais antigas conhecidas de textos bíblicos e outros escritos religiosos. Muitos deles contêm diferenças e variações sutis, comparadas às versões da Bíblia hebraica que conhecemos hoje. Isso forneceu aos estudiosos uma janela única para estudar a evolução do pensamento religioso, as práticas judaicas e a própria formação dos textos bíblicos, que mudaram as tradições judaica e cristã. Alguns dos manuscritos encontrados revelaram as práticas e crenças de uma seita isolada da sociedade judaica, conhecida como os essênios, que muitos estudiosos acreditam ter habitado a região de Qumran. Os essênios praticavam um estilo de vida rigorosamente ascético e esperavam a chegada de um Messias, o que torna esses manuscritos fascinantes para a compreensão das raízes do cristianismo. Além dos textos bíblicos, os rolos contêm regulamentos comunitários, calendários, regras de purificação, até mesmo hinos religiosos. A variedade e a quantidade de informações nos permitem entender melhor a diversidade do pensamento religioso e das práticas sociais do antigo Israel. Para muitos estudiosos, os manuscritos do Mar Morto fornecem uma visão do judaísmo antigo e do ambiente no qual o cristianismo primitivo surgiu. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto teve um impacto profundo na arqueologia e na teologia. Eles revolucionaram a maneira como entendemos a Bíblia e da história do Oriente Médio Antigo. Os textos forneceram uma base crítica para o estudo comparativo da Bíblia hebraica e permitiram que os estudiosos reconstruíssem partes da história do judaísmo e do cristianismo que até então eram desconhecidas ou mal compreendidas. Mas a história da descoberta dos manuscritos não termina aqui. Desde 1947, houve muitas expedições arqueológicas para encontrar mais rolos nas cavernas de Qumran, e apesar de décadas de pesquisa, alguns dos segredos ainda permanecem. Muitos manuscritos estão fragmentados ou danificados, e os estudiosos continuam o trabalho árduo de decifrá-los e entender seu conteúdo. Outro fator intrigante é a questão de quem escreveu esses textos. Alguns acreditam que foram os essênios, outros argumentam que vários grupos judaicos contribuíram para os textos. O que torna os manuscritos do Mar Morto ainda mais misteriosos e fascinantes é que, mesmo com as descobertas e estudos, há muito que ainda não sabemos. Os manuscritos do Mar Morto são uma janela para um mundo perdido. Eles nos mostram como as crenças e as tradições religiosas evoluíram ao longo do tempo e revelaram que a história é muito mais complexa do que podemos imaginar.
Cada fragmento desses rolos é uma peça de um quebra-cabeça que ajuda a desvendar as profundezas da espiritualidade e do pensamento humano. Com uma combinação de mistério, história e espiritualidade, os manuscritos do Mar Morto continuam a fascinar arqueólogos, historiadores e curiosos em todo o mundo. São uma prova da durabilidade do conhecimento humano e de como até mesmo as descobertas mais acidentais podem mudar o rumo da história. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelas descobertas arqueológicas que transformaram a nossa compreensão da história. Cada um desses achados revelou não apenas vestígios físicos do passado, mas também um vislumbre de civilizações antigas, suas crenças, seus modos de vida e sua conexão com o mundo ao seu redor. Elas são lembretes fascinantes de que a história está sempre esperando para ser descoberta, enterrada nas camadas do tempo, esperando o momento certo para nos revelar seus segredos. Essas descobertas não mudam apenas o que sabemos sobre a história, elas mudam a maneira como nos vemos e o mundo. Elas nos lembram que somos parte de uma longa jornada humana que se estende por milênios e que há ainda muito para aprender e descobrir. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários qual dessas descobertas mais lhe surpreendeu. E não esqueça de deixar aquele like para nos mostrar seu apoio e nos ajuda muito aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir, eu sou o Maneco e vejo você no próximo vídeo. Até lá!